Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, mais um dia estamos juntos pela manhã para falar um pouco sobre a palavra de Deus, para nos alimentar da palavra de Deus. É maravilhoso, meus irmãos, nós não nos ausentar da palavra de Deus, porque aquele que passa um dia sem falar de Jesus, aquele que passa dias sem olhar a Bíblia, a tendência é ir se afastando dos caminhos do Senhor. Então, é necessário que nós vivemos sempre falando da palavra de Deus. Porque cada leitura bíblica que você faz é um aprendizado, você está aprendendo. Então, nós estamos tratando da carta de João, a primeira carta do apóstolo João, que é uma carta maravilhosa, orientativa, e a gente aprende muito com ela. Todo aquele cristão deve se empenhar nessa carta, desfrutar do que o João escreveu aqui, que é uma carta para as igrejas, uma carta para que todos nós possamos nos alimentar dela. Então, nós começamos falando ontem que todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive em pecado. Todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive em pecado. Aí você vai dizer, ô evangelista, quer dizer que a gente não peca? Pecamos. Há uma diferença aí, né? Nós pecamos, mas não vivemos em pecado, né? Agora, aquele que não é nascido de Deus, aquele que não reconheceu o Senhor Jesus Cristo como seu filho, não nasceu de novo, né? Então ele vive em pecado constantemente e não conhece se está pecando ou não. Não tem entendimento. E aquele que é nascido de Deus, que nasceu de novo, como nós falamos ontem, né, que nós nascemos mortos no pecado. Então, quando você reconhece Jesus, você se converte, entrega a tua vida para Jesus, você nasce de novo. Você é uma nova criatura. Aí nós não vivemos em pecado. Nós vivemos nos desviando do pecado. Porque você conhece que Jesus é o Salvador, que Jesus, através da graça e misericórdia do Pai, é quem vai nos perdoar do pecado. Então você vai, quando você peca, você lembra, você pede perdão. E assim nós não vivemos em pecado. Vivemos em Cristo. Vivemos em Cristo durante a nossa vida, durante o dia a dia. Amém? E o cristão também, ele é um verdadeiro filho de Deus. O cristão, ele passa a fazer parte da família de Deus. Ele é um verdadeiro filho de Deus. É uma criatura que tornou-se filho de Deus porque o cristão é aquele que obedece à palavra de Deus, é aquele que ouve a palavra do Pai e pratica. As pessoas falam muito, fulano de tal é evangélico, ciclano é evangélico. Para você ser um evangélico, você precisa viver do evangelho, não é? Um evangélico é aquela pessoa que vive do evangelho. Agora, aquele simplesmente diz que é evangélico, mas não pratica o evangelho, essa pessoa não pode ser evangélica, não é? Ela falta muito para ser evangélica. Ela precisa praticar o evangelho. Guardai-vos dos ídolos. O que João recomenda lá. O que é ídolo, meus irmãos? Ídolo é algo que muitas pessoas passam a adorar, né? Adorar imagens, por exemplo, isso chama-se ídolo. Adorar o próprio homem, isso é idolatria. Amém? Tem pessoas que adoram o próprio homem, adoram artistas, adoram atores, né? E tem gente que quando vê o artista desmaia, né? E vive com foto dele, até tatua o corpo colocando imagens. Isso é idolatria. E adorar imagens, não é? Nós precisamos adorar Deus em espírito e em verdade. Lá no livro de Êxodo, lá do Pentateuco, né? No livro de Êxodo, no capítulo 20,
ele trata sobre isso, que Deus condena aquele que faz imagem para adorar, seja de pedra, seja de madeira, seja do que quer que for, e também aqueles que adoram. Deus abomina isso. Então, João está alertando, não adorem imagens. Isto é idolatria, isso é muito sério. Deus fala lá em Êxodo 20 que ele castiga a primeira geração, duas até a quarta geração daqueles que adoram imagem, né? E ele é Deus zeloso e Deus de amor, que ele ama todos aqueles que adoram o Senhor. Então, quando o salmista fala, né, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, né? Então, o temor ao Senhor é praticar os seus mandamentos. Então, a idolatria precisamos jogar fora, deixar de lado. Muitas vezes as pessoas idolatram e não percebem. Às vezes o crente mesmo, ele idolatra determinados pregadores, né? Determinados teólogos, determinados pensadores, né? Vive em função daquela pessoa. Quando aquela pessoa, onde ela está, a pessoa se sacrifica, gasta dinheiro sem ter condições para ir ver um pregador em outro estado, até em outro país. Isso é idolatria. Então nós precisamos adorar somente a Deus, somente a Cristo Jesus, que é o nosso Deus soberano e todo-poderoso. Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus, né? Quando ele ascendeu aos céus, ele disse para os seus discípulos: todo poder me foi dado no céu e na terra. Então, todo poder divino está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que deu a sua vida por nós. Aquele que está de braços abertos, te esperando para que você aceite fazer parte desta família. Amém? Então, João, ele diz: olha, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai dos ídolos significa afastai-vos dos ídolos. Pense neste assunto, né? Analise o que é a idolatria, leia essa carta de João aqui no capítulo 5, tire mais experiências sobre isso e amar somente a Cristo. Pense nisso, meu irmão. E eu encerro por aqui hoje e que você seja abençoado por Deus nosso Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo esteja sempre na tua companhia, seja o teu ídolo, né, verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo ele permaneça habitando em você, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.